Não existe outra área da igreja que revela tantos talentos como o Clube de Desbravadores. É uma das áreas mais poderosas da igreja para revelar talentos. Eu lembro, assim, alguns bons anos atrás, eu acho que se eu não tivesse sido desbravador na minha infância, eu tenho quase que certeza que eu não seria um pastor. Eu, até os 11 anos de idade, eu era uma criança extremamente tímida. E ir na frente da igreja falar alguma coisa era um desafio para mim. Mas eu lembro quando eu tinha 12 anos, 11 para 12 anos, eu fui para um dos primeiros acampamentos meus como desbravador. O primeiro acampamento, eu acampei em Tinguá. Alguém conhece Tinguá aqui em Nova Iguaçu? Acampei em Tinguá. E naquele acampamento eu lembro que era sábado pela manhã, eu acordei, e meu diretor olhou para mim na barraca acordando, né, botando o sapato. Ele virou para mim e falou assim: Jefferson, você está bem? E eu falei assim: estou bem. Ele falou: então é o seguinte, o sermão de hoje é com você. Aí você imagina, 11, 12 anos de idade, o diretor vira e fala: o sermão é com você. Na mesma hora eu fiquei extremamente tenso, extremamente nervoso. E eu lembro que eu virei para o Silas, meu diretor, né? Que a propósito até entrei em contato com ele hoje. Todo dia mundial dos desbravadores, eu ligo e mando uma mensagem para o meu diretor antigo, meu primeiro diretor. E hoje eu mandei para ele uma mensagem, mandei foto das igrejas que eu visitei. E eu lembro que o Silas virou para mim e falou: Jefferson, sermão é com você. Eu falei: Silas, mas eu não prego. Eu não tenho nem coragem na frente da igreja de fazer uma oração. Você quer que eu pregue? Ele falou: isso mesmo, quero que você pregue. E aí ele perguntou assim para mim: você é desbravador? Eu falei: sou. Aí ele fez a segunda pergunta: você é capitão de unidade? Eu falei: sou. Aí ele falou com muito carinho a próxima frase, né? Ele falou assim: então, se você é desbravador e capitão, você se vira. Virou as costas e foi embora. E eu fiquei pensando assim: eu sou capitão, sou desbravador, tenho que preparar. E aí eu comecei a pegar a Bíblia, folheei a Bíblia. Não sabia nem o que ler, o que falar, e fiquei folheando de um lado para o outro, não achava o texto, e eu fico ficando tenso, porque com 11, 12 anos, eu fiquei pensando: se eu pagar mico, os meus amigos não vão me perdoar. E eu preocupado, né? Até que chegou o momento do sermão. Eu lembro até hoje, era uma clareira, e naquela clareira tinha um púlpito, e o púlpito era de pedra, lá em Tinguá. E aí os meus amigos não sabiam, quando o diretor me chamou, eu levantei, e todo mundo olhou para mim. Você imagina, né? Eu fui para o púlpito, peguei a Bíblia, abri, li o texto da Bíblia e preguei o sermão mais curto da minha vida. Foram 5 minutos de sermão. 5 minutos. Quando eu saí dali do púlpito, eu saí tenso ainda, meio envergonhado, não sabia como é que tinha ido. E eu imagino que para alguém de 11, 12 anos até que foi bem. Mas foi um sermão de uma criança de 11, 12 anos que nunca tinha falado em público. Mas quando eu terminei, meu diretor olhou para mim, apertou minha mão, e ele disse uma frase que mudou toda a minha vida. Se eu estou aqui pregando hoje, foi por causa daquela frase daquele diretor. Ele apertou minha mão, olhou nos meus olhos, e disse assim: muito bem, desbravador, gostei de ver, muito bem. Rapaz, quando eu ouvi aquela frase do diretor, aquilo me deu motivação. Motivação. Eu voltei para casa e pensei: será que eu conseguiria pregar se eu estudasse melhor? Será que eu vou conseguir um dia ser um pregador? Será que isso é possível para mim? Porque o diretor falou que eu fui bem. Mas eu olho para mim, não vejo muita capacidade, mas o diretor falou: será que eu consigo? E eu lembro que eu cheguei em casa, peguei a Bíblia, e eu comecei a olhar a Bíblia com outros olhos. Antes eu lia a Bíblia, mas agora eu comecei a ler a Bíblia e comecei a pensar como que eu poderia tirar sermões da Bíblia. Passou um tempo depois, me convidaram para pregar de novo na igreja. Aí o sermão já durou uns 10 minutos. Depois era uma semana de oração e pediram para que eu pregasse em um dia daquela semana. E quando eu vejo as igrejas aí, né, professor Elisângela, nas quartas-feiras de poder, né, as quartas-feiras do Ministério da Criança, isso faz uma diferença. Me chamaram para pregar um dia. E eu lembro que eu preguei a primeira vez sábado na igreja de Santa Eugênia. Eu lembro até hoje do sermão. O tema do meu sermão ali, eu não lembro o título, né? Mas eu lembro que eu contava um pouquinho da história do Superman, né? E na história do Superman eu falava que Jesus, nosso Deus,
é o verdadeiro super-homem, porque ele nos ouve quando pedimos socorro. Ele tem força para nos atender. E eu preguei aquele sermão naquela semana, naquele sábado, e ali eu comecei minha trajetória ministerial. Eu não comecei a ser pastor no ano de 2009, quando eu me formei em teologia, ou em 2010, quando eu assumi o meu primeiro distrito. Eu comecei a ser pastor com 11, 12 anos de idade, quando meu diretor olhou para mim e falou: muito bem, desbravador, você foi bem. Então olha para mim aqui, pessoal, olha só. Você que é diretor de clube, diretoria aqui, ó. Vocês não têm ideia, ou talvez até tenham um pouco, mas vocês não têm ideia do impacto que vocês têm na vida desses desbravadores. Vocês não têm ideia que uma frase que vocês falem, uma frase que vocês digam, pode fazer diferença na vida desses desbravadores. A igreja não tem noção do impacto do clube de desbravadores, do impacto de uma investidura, do impacto de um programa desse. Aquilo mudou a minha vida, e quando eu vou à Bíblia, pessoal, percebo claramente que, de fato, todo o investimento feito nesta geração é um investimento que rende lucro. Lucro que eu digo, não financeiro em si, mas rende resultado para o crescimento dessa igreja. Eu lembro quando você vai na Bíblia, por exemplo, no livro de Lucas, no capítulo 4, no capítulo 18, no capítulo 18, versículo 15, tem um texto interessante. Lucas 18, 15 diz assim: traziam-lhe também as crianças para que as tocassem, e os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não vos embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Você sabe que, algum tempo atrás, pouco tempo, o chamado fake news ficou meio no vocabulário de todo mundo. E você sabe que fake news é uma notícia o quê? Falsa. Você sabia que no meio da igreja também existe fake news? Notícias falsas? Quer ver um fake news muito famoso na igreja adventista e por outras igrejas também? Toda vez que tem batismo da primavera, alguém olha um juvenil sendo batizado e diz assim: como é que pode batizar nessa idade? Será que ele tem noção? Alguns dizem assim: vai batizar, vai sair logo da igreja porque batizou novo. Alguns dizem assim. Sabia que isso é um fake news adventista? Fake news. Se fizer uma pesquisa com a liderança da nossa igreja hoje, você vai perceber que a maioria da nossa liderança foi batizada na primavera e com 11, 12 anos de idade. Eu fiz uma pesquisa entre os pastores do outro campo que eu servia, da Associação Rio Sul. Eu fiquei pensando, se todo mundo diz que batiza cedo, por isso sai da igreja, então vou avaliar aqui, como é que é o corpo ministerial? Aí eu fiz uma pesquisa entre todos os pastores da Associação Rio Sul. E eu descobri que no corpo ministerial daquela associação, 85% dos pastores e esposas de pastores tinham sido batizados até os 12 anos de idade. 85%. E aí eu percebi que existe fake news. Batiza cedo, sai. E sabe por que existe esse fake news? Porque a gente tem uma ideia que criança ou juvenil para ser batizado, ele precisa ter características de adulto. Eu já vi pai e mãe falar assim: pastor, ele não pode batizar, ele vê YouTube. Pastor, ele não pode batizar porque ele faz bagunça. Criança muito quieta é problema, hein? Criança geralmente é natural, ela faz uma bagunça ali, corre aqui, acolá. O pai tem que controlar a mãe. Mas alguns dizem assim: não, pastor, o dia que ele parar de fazer bagunça, aí ele pode ser batizado. Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Criança, para ser batizado, ela continua sendo criança. E aí alguns dizem assim: precisa ter algumas características de adulto. Mas quando eu vou à Bíblia, eu percebo uma coisa aqui nesse texto. Primeira coisa que eu percebo nesse texto, igreja, primeira coisa, ó, que Jesus era um camarada simpático, não era um camarada sisudo. Por que eu estou falando isso? O texto não diz, mas o texto está dizendo que tinha um montão de criança ao lado de Jesus. E você sabe, pessoal, criança gosta de ficar perto de gente sisuda? Criança gosta de ficar perto de gente chata, sim ou não? Mas estava todo mundo cercando Jesus. Eu fico imaginando na minha mente, eu fico imaginando Jesus pegando as crianças,
fazendo cosquinha nelas, rolando na grama, brincando, jogando para o alto, porque as crianças gostavam de estar perto de Jesus. Agora os discípulos ali tentaram afastar as crianças. E quando eles tentam afastar, Jesus disse assim, olha, não pode afastar elas. E depois ele diz assim, em verdade, verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Entenda uma coisa aqui, igreja, preste atenção aqui, todo mundo aqui, ó. Não caia no fake news do diabo. A Bíblia não diz que criança tem que ser como adulto para entrar no céu. A Bíblia fala que o adulto tem que se assemelhar às crianças para que ele entre no reino dos céus. Você sabe que o estudo bíblico é para que você, como adulto, comece a compreender que você tem que recuperar as características que você tinha quando era criança. E quais são as características infantis que são preponderantes para que alguém entre no reino dos céus? Quando eu vou à Bíblia, eu não vou abrir todos os textos. Mas se você abrir no livro de Atos, capítulo 2, lá no versículo 42 em diante, você vai ver uma multidão que aceita o apelo de Pedro, e eles perguntam assim, o que nós faremos? A pergunta deles era o seguinte, o que nós podemos fazer para entrarmos no reino dos céus? Aí Pedro diz assim, arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados. Primeira característica infantil, que nós adultos precisamos aprender. As crianças têm facilidade para se arrependerem. É interessante isso. Cada uma do seu jeitinho. Eu tenho 2 filhos aqui, né? Vou revelar algum. Acho que a Mariana vai brigar comigo depois, mas eu sou pai, então. Depois eu pago uma terapia. São 2 filhos e cada um com uma característica diferente. A Mariana, se eu der mole, misericórdia, eu tenho que ficar, eu tenho que ser firme ali. Irmã Inês, está rindo, irmã Inês? Eu tenho que jogar duro, posso dar mole não, hein? Tadinha, ela falou tadinha aqui. Boa menina, mas tem que jogar duro. Já o Vinícius, se eu falar muito duro, ele já, nossa, não dá nem para brigar com ele direito, que eu vou brigar, ele já pede desculpa, não, papai, desculpa, me perdoa. Não dá para brigar, não dá nem para brigar. Ele já vai assim. Cada um do seu jeitinho que eles têm ali. Mas, quando a gente conversa alguma coisa, discute alguma coisa, a Mariana passa um tempo do jeito dela. Às vezes ela não fala assim, papai, desculpa. Mas eu percebo, ela vai lá, pega alguma coisa na cozinha. Papai, você vai querer alguma coisa para comer, papai? Não sei o quê. É o jeitinho dela. Já o Vinícius vai lá e fala, papai, me desculpa, não era para me ter feito isso. Cada um do seu jeito. Mas as crianças têm facilidade de se arrependerem. O adulto não, o adulto tem dificuldade. Você precisa ser como criança nesse sentido. Uma outra característica interessante, eu vou encerrar nessa, tem algumas, mas vou encerrar só em 2. Nós encontramos no livro de Marcos, e eu encerro nessa. O livro de Marcos 16, apresenta uma outra característica de quem quer entrar no reino dos céus. E uma característica muito marcante nas crianças. Marcos 16, diz assim, livro de Marcos, capítulo 16, verso 16. Abriram aí? Amém? Marcos 16. Marcos 16 diz assim, olha só, leiam comigo aqui, ó. Quem crer e for batizado será? Quem, porém, não crer será o quê? Alguns pensam que esse texto fala sobre batismo. Ele fala sobre batismo, sim ou não? Também. Mas o foco desse texto é falar de quem crê. A Bíblia diz assim, quem crer e for batizado será? Ele não diz assim, quem não for batizado está condenado. Ela diz assim, quem porém não crer, será o quê? Porque você pode ser batizado sem crer, não adianta nada. Agora, é impossível você crer e não querer ser batizado. E crer é o quê, igreja? Crer aqui, é nós termos a confiança necessária de que Cristo está mandando você fazer algo e você vai obedecer. Crer, no sentido bíblico, é você acreditar mesmo no que você não vê. Quando alguém de 11 anos se batiza, ela não está vendo o futuro dela, ela não sabe como é que vai ser.
O batismo é um ato de confiança, não no que a pessoa é ou faz, mas um ato de crença no que Cristo pode fazer por ela. Quando eu tinha 11 anos e o pastor Sancler foi me visitar para preencher minha ficha, eu estava jogando bola na rua, todo sujo, assim de bola, né? E alguém tinha me dito que o pastor iria me visitar. Aí eu lembro que o carro do pastor passou. E eu jogando bola, mas fiquei olhando, ele parou em frente à casa da minha irmã. E aí o pastor saiu do carro, entrou na casa da minha irmã, olhando de longe. E aí passou uns 5 minutos, a minha irmã saiu no portão, me gritou e falou: Jefferson, vem cá. Eu larguei o futebol e fui correndo. Entrei lá e o pastor Sancler me entrevistou, preencheu minha ficha. E eu lembro que ele falou assim: Jefferson, é o seguinte, você tem 11 anos. Você não está pronto para o batismo, ele falou. Você não está pronto. Mas falou assim, mas eu também não estava quando eu fui batizar. A grande questão não é se você está pronto. A grande questão é que você crê que Cristo Jesus pode te capacitar a cada dia. Eu tinha 11 anos, pessoal. Aí eu falei assim: pastor, eu creio. Eu nem sabia profundamente a complexidade daquilo tudo, né? Mas eu falei: eu creio. E o pastor Sancler: então eu vou preencher a sua ficha. Preencheu a ficha ali, ó. E eu vou dizer, igreja, é diariamente que Deus vai confirmando essa decisão minha. Todo dia. Por que adulto, com pensamento de adulto, não pode entrar no reino dos céus? Porque o adulto tem dificuldade de acreditar, sabia? Adulto, você lê a Bíblia e a Bíblia diz assim: você precisa se entregar. Aí o adulto fala: não, mas eu não consigo. Você lê a Bíblia e a Bíblia fala assim: Jesus está te chamando. Aí o adulto fala assim: ah não, mas eu estou com medo. Você lê a Bíblia bem claramente e fala assim: olha, Deus está querendo ter um compromisso comigo. Mas o adulto fica com medo. A criança não, a criança vai. A criança confia. Por isso que temos que ser como crianças aqui. Precisamos confiar no que Deus quer fazer e pode fazer na nossa vida. E eu finalizo, né, contando uma história de crença, né? Você sabe que há uns anos atrás, não sei se eu contei aqui, eu fui num zoológico, eu, Mariana, Vinícius, estava no zoológico. E a gente chegou, acho que eu contei aqui na igreja, mas alguns não ouviram essa daqui também. E eu lembro que eu cheguei perto de uma jaula, a Mariana era pequena, acho que o Vinícius nem tinha nascido. A Mariana era pequena e era a jaula do leão, né, igreja? É o zoológico de Volta Redonda. E eu lembro que tinha uma grade, mas tinha um murinho antes. Acho que era isso, era uma grade na frente e um murinho. E a gente chegou na grade, começamos a olhar procurando o leão, mas a gente não achava o leão. A jaula era grande e olhávamos e não achávamos o leão. E a Mariana tranquila assim, tentando olhar, tentando encontrar o leão em cima da mureta, mas não víamos. De repente eu percebi que logo depois da mureta assim, o leão estava pertinho da gente. Tinha a mureta, uma gradezinha, estava pertinho. A gente não viu porque a mureta estava na frente. E eu só percebi porque eu vi o rabo do leão passando assim, ó. Só que a Mariana não viu. Na hora que eu vi o rabo do leão, a Mariana estava ali em pé no murinho, tranquila, sorrindo. Quando ela viu o rabo do leão passando assim, meu amigo, ela pulou no meu colo de um jeito. E abraçou com uma força, cara. Ela nem falava direito, mas abraçou com uma força. Na cabeça da Mariana, sabe o que era? Pai com esse físico, né? Se o leão atacar, eu quero estar no colo do meu pai, porque no colo do meu pai eu estou seguro. Era a ideia dela. Meu amigo, se o leão soltasse ali, misericórdia. E aí eu, Mariana, tudo. Mas sabe de uma coisa, igreja? Sabe o que eu acho lindo nisso? Na mente infantil, o perigo pode ser grande, mas nos braços do pai, a criança se sente segura. Olha para mim aqui, igreja, preste atenção em mim aqui, que eu vou falar, vou encerrar falando isso para você, ó. Sabe qual é o problema? Que você não consegue avançar na vida? Você não consegue ficar tranquilo ou tranquila? Você vive preocupado com o seu futuro? Você não sabe como é que vai ser o seu amanhã? Porque você está enfrentando lutas, o pai está do seu lado, querendo pegar você no colo, mas você não consegue confiar nele. Deus está falando para você assim: meu filho, vem para o meu colo, vem.
Deixa eu tomar conta de você. Confia no que eu posso fazer por você. Então, igreja, eu não sei a luta que você está enfrentando, mas escuta uma coisa aqui, ó. Se você crê no poder de Deus, Ele tem poder para mudar a tua vida, amém? Eu não sei o que você está enfrentando, mas se você acreditar como uma criança confia, Ele pode transformar a tua vida. E esse é o propósito de Deus aqui nesta tarde, nessa noite. E a pergunta que eu faço é o seguinte: quantos creem que Deus pode mudar a tua vida aqui nesse momento, hein? Quantos creem que Ele pode fazer diferença na tua vida, amém?